Olá, tudo bom com você? Hoje nós vamos refletir sobre Atos, capítulo 21. É o capítulo previsto na nossa leitura bíblica anual na Comunidade do Redentor. E a gente começa agora a refletir sobre todo um processo de julgamento que o apóstolo Paulo ele sofre. Você conhece um pouquinho, você que tem acompanhado a leitura bíblica, você percebe o chamado do apóstolo Paulo, a maneira como o apóstolo Paulo ele é encontrado pelo Senhor Jesus, a maneira como Jesus encontra ele no meio da história dele. Ele que era um fariseu, ele que era alguém religioso, ele que era alguém muito compenetrado em perseguir os cristãos. Jesus Jesus ressurreto encontra Paulo e transforma ele de Saulo em Paulo, um missionário enviado por Deus aos gentios. Aqui a gente percebe em todo o livro de Atos uma tensão que é recorrente. Os cristãos, aquelas pessoas chamadas em Cristo Jesus, elas têm que passar pela religiosidade judaica, ou esse é um evangelho que abrange a todas as pessoas, a todas as etnias? Esse é um conflito constante, porque Paulo ele é enviado aos gentios. A palavra de Deus diz, no próprio chamado de Paulo, esse homem será o meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Paulo ele é chamado por Deus para levar esse evangelho aos gentios, aos não-judeus. Impressionante, um homem fariseu, religioso, severamente empenhado em perseguir os cristãos, agora ele precisa pregar o evangelho para pessoas não judaicas. É verdade que é em Jerusalém que ele encontra o maior conflito, porque ali é uma comunidade basicamente de judeus convertidos ao cristianismo. E aí, Paulo ele já tem um sério confronto em Atos 15, porque Atos 15 ali é o concílio de Jerusalém, e ali é visto alguns detalhes e algumas coisas que Paulo deveria informar as igrejas, principalmente lá na Grécia, essas igrejas na Macedônia. Então, Paulo ele passa por uma perseguição aqui em Jerusalém. Embora os irmãos em Jerusalém o acolham bem, ele tem que passar por um processo de purificação, porque a mentalidade deles é que Paulo não estava exigindo as leis judaicas aos gentios que se convertiam. E por isso, eu acho que o desafio para nós, o desafio para você e para mim, será que o evangelho que nós seguimos, ele nos motiva a ir ao encontro daquele que é diferente de mim? O evangelho que nós seguimos é só para os iguais, é só para os pares, é só aqueles que têm a mesma etnia do que eu, aqueles que estão na mesma classe social do que eu? Será que o evangelho de Jesus, ele te leva em missão, sem nenhuma parcialidade? E eu preciso lembrar para você e para mim que o evangelho do Senhor Jesus é para todas as nações. O evangelho do Senhor Jesus não tem uma etnia, o evangelho do Senhor Jesus não tem um gênero, não tem uma classe social. O evangelho do Senhor Jesus, a visão que Deus nos dá de reino, é que todos os povos, línguas e nações adorarão a Deus a uma só voz. E quando nós fazemos isso como igreja, quando nós fazemos isso ao proclamar o evangelho, todas as nações, todas as línguas, todas as etnias adorando a Jesus numa só voz, nós estamos expressando a realidade do reino de Deus aqui na terra. Por isso eu quero lembrar para você a vocação como igreja. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Até aqui você poderia achar, mas eu sou privilegiado. Você poderia achar, mas eu fui escolhido, então eu tenho de alguma forma a preferência de Deus pela minha pessoa. Mas na verdade é o contrário. Deus nos escolhe não porque nós somos privilegiados, Deus nos escolhe para ser luz às nações. E o texto continua, 1 Pedro 2,9. Para quê? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse Deus que nos escolhe, esse Deus que nos chama, Ele não nos chama a anunciar o evangelho para os pares, para os iguais, tampouco para aqueles que já creem, porque a luz só brilha nas trevas, a luz só brilha na escuridão. Por isso, Deus está nos chamando a ser luz aonde nós estamos. Deus está nos chamando
a ser um povo exclusivo dele, propriedade dele, separada para ele, mas para testemunhar desse evangelho, do amor, da graça do Senhor Jesus a todas as nações, em todos os lugares, em todos os bairros, em toda a nossa vizinhança, porque a luz precisa brilhar nas trevas. Que Deus te abençoe com esse desafio, em nome de Jesus. Amém.